Cá estamos mais uma vez com vocês, entendeu aí? Entendeu aí? O Sombra aí, ó, você já sabe mais ou menos de onde que ele é, tá? No Brasil. Vocês. Estamos aqui com vocês, mais um episódio update, mas a sua alternativa no meio dessa maluquice toda de podcast, ok? Pessoal, hoje nós estamos aqui com um convidado de altíssimo nível, senhoras e senhores, senhor Luiz Fernando, do Portal do Estágio. A gente vai falar muita coisa aqui bacana sobre esse universo aí de contratação de estagiários, memes, piadinhas sobre estagiários. Tô brincando, gente. E aí a gente tem, de fato, assim, uma alegria muito grande, viu, Luiz, de te receber aqui hoje, né? No meio aqui dessa mesa de empresários, de empreendedores que, de fato, estamos buscando aí, né, alguma ascensão no mercado a partir de insights, inspirações, e o Update Mais é esse espaço. Bacana. E seja bem-vindo, Luiz Fernando, Jacinto Lanas, meus parceiros aqui, Jacinto Lanas e Fábio Otto Business. Pessoal, é o seguinte, primeira pergunta aqui para o nosso convidadíssimo de hoje. Luiz Fernando, fala um pouco aí sobre a sua vida. Nossa, aqui a gente fala um pouco da vida pessoal, profissional e como equilibrar essas duas balizas aí. Mas é o seguinte, você é daqui de Goiânia mesmo, como é que foi essa história aí de começar a empreender? Primeiro fala assim, de onde você veio, e aí eu quero saber assim, quais as funções ou profissões que você ocupou antes de ser empreendedor aí do seu negócio. Bacana, Vitor. Primeiramente, quero agradecer aí pelo convite do Vitor, da equipe toda, fazer parte aqui. Para mim é um prazer muito grande estar com vocês aqui e falar mais do Portal do Estágio, agora falar um pouco de como que nasceu, né? Como que veio o Luiz Fernando, né? Apesar dessa cara de 50 anos, tô começando agora, 18 anos. A gente queria ter a idade do Jacinto, né? Esse maranhense bonito aqui com cara de adolescente. 18 anos só de empreendedorismo, calma. Olha, alto nível. Não, mas assim, é realmente uma pergunta desafiadora quando a gente já comeu um pouco de sal, sabe, Vitor? Porque eu costumo dizer que carreira profissional é igual aquele ditado de casamento. Que é comer um saco de sal. Casamento bom é aquele que você come um saco de sal. E o ditado original diz que é um saco de 60 quilos. Então, quer dizer, ninguém come um saco de sal, né, de 60 quilos em 2 anos, em 3 anos, em muito menos em uma década. Então, já estou assim, acho que 1/4 desse saco de sal, mas já tem muita coisa. Maravilha. E acaba que esse empreendedorismo nasceu de muito cedo, né? Desde quando eu finalizei os estudos ali do ensino médio, eu falava que eu não queria fazer faculdade, queria empreender, queria abrir um negócio. Legal. Concurso, né? Não queria concurso, então eu assinei uma revista, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, eu lembro até hoje. Tinha várias edições. Cara, só gera confusão na sua cabeça. Porque aí você vê um monte de possibilidades, né? Um monte de possibilidades, e você não se encontra, né? Porque minha mãe sempre falava algo para mim: Luiz, tudo dá dinheiro. Aqui em Goiânia, né, em especial, tem um pessoal ali na Goiás mesmo que vende uma mercadoria que é meio duvidosa, um objeto meio estranho, né? E vende. Quem é daqui sabe, né? O pessoal vende lá. Então eu falo, cara, quem que compra isso? Entendi, minha mãe já comprou para trollar a gente, né? Amigo secreto. Pronto. Então, sim, minha mãe falou, Luiz, se tem gente que vende isso, você vende qualquer coisa. Uau. Então, é bacana. Mas eu ficava patinando nisso. Até que um dia, aí entrando um pouco da pessoalidade, assim, eu ouvi uma palestra, uma pregação, na verdade, falando sobre propósito. Legal. E eu fui muito impactado com essa palavra, onde que falou assim que, né, o pastor Luiz ali estava comentando que, nessa pregação, que você é um ministro dentro do seu propósito. Então, se você é um contador, você é um contador ministro. Se você é um advogado, você é um advogado ministro. Se você é um profissional, não existe essa questão do ministro ali com o óleo ungido descido na cabeça e o vida secular, né? A gente tinha muito essa questão da vida secular. Cara, e para mim aquilo foi impactante, com 25 anos. E me levou em uma crise pessoal. Porque eu sempre vivia ciclos de 2 anos nas empresas. É algo que a gente pode falar depois. Então, eu tinha essa inconstância do jovem. Por quê? Saía por causa de R$100. Participava ali de empresas boas, empresas que apostavam em mim. Porque tudo que eu me propunha fazer, eu queria fazer o diferencial ali. Só que vinha oferecia R$100 a mais, abria mão. Aí eu abria mão ali de 200 gramas de sal que eu já tinha comido. Ia começar a fazer o quê? Comer sal de novo. Uau.
Aí começava, então toda vez pegando só um sal de marca diferente, mas comendo sal de novo e não chegava, e o boi não engordava. Então aí foi onde nasceu, né, a vontade de querer fazer a diferença na área da educação. E aí eu falo que o meu primeiro salário foi mesmo, de fato, comecei como voluntário. Um dia que eu me encontrei nesse propósito, falei assim, o que eu sempre gostei de fazer? Sempre gostei disso aqui, sempre gostei de conversar, sempre gostei de ensinar, sempre gostei de... Foi uma das coisas no meu casamento, no início do meu casamento, minha esposa falava assim, eu não sou aluno, não preciso ficar me ensinando as coisas. Né? Porque eu sempre gostei de ensinar, eu sou aquele tipo de pessoa que descobriu como é que essa balinha foi feita. Cara, sabe como é que essa balinha foi feita? Eu falei assim, então eu quero fazer a diferença na área da educação. E aí eu fui para uma instituição. E aí nessa instituição eu fiquei um ciclo lá de 7 anos, onde eu peguei base para tudo, para tudo. Então, basicamente, foi aí que nasceu esse E quando você abriu assim, eu tenho noção assim, antes de te conhecer, eu tinha noção só de 2 instituições aqui, né? Que são, acho que, meio governamentais, né? Que todo mundo já sabe, o portal do estágio é que fica em... Então, assim, você meio que abriu um campo novo, né? Sim, sim. Eu abri um campo novo, Fábio, e, na verdade, essa semana passada, na verdade, eu tive uma reunião com minha equipe falando justamente que agora deu um boom, né? Eu fui um dos pioneiros fora essas instituições aqui no estado de Goiás, mas depois parece que alguém, né, entendeu como que é e agora está tendo mais outras empresas, né? Mas tem um diferencial que realmente faz crescer. Inclusive, dessa instituição foi onde que eu vi as dores, né? Foi dessa instituição que eu falei assim, cara, é isso aqui que a gente precisa fazer. É isso aqui que a gente precisa atacar. Pegou o modelo e adaptou. E aí aquela velha questão, né, Luiz? Quero até te perguntar isso, assim, o diferencial nosso diante do nosso cliente muitas vezes está associado ao serviço que a gente entrega. Porém, uma coisa que a gente nunca pode deixar de falar aqui, gente, é que em geral o Brasil é muito ruim de atendimento, né? Ou de relacionamento, ou de relação com esse cliente. Então, assim, você considera, por exemplo, na sua empresa que o fato de você estar ali engordando o gado pessoalmente, o seu espírito de relacionamento com as pessoas, porque você disse que abriu a empresa com uma gama de melhorar a educação, né? Você acredita que a pitada ali, que a cereja desse bolo é o seu relacionamento com os seus clientes internos, ou seja, os seus funcionários, mas principalmente os seus clientes, assim, você está ali de tete a tete, falando, junto, porque às vezes um empresário cria o negócio e sai fora completamente, né? Não está totalmente errado isso, desde que ele tenha uma equipe que tenha o DNA do qual ele se propôs a criar a empresa, mas assim, você estar ali no dia a dia faz a diferença a gente não vai falar o nome dessas 2 empresas aqui para não fazer um jabá gratuito, mas é o seguinte, você acredita que as outras 2 empresas lá, grandonas, que já estavam aqui, né, Fabão, o seu diferencial em relação a elas é o fato de você estar atendendo de uma forma diferencial esse cliente? E esse cliente eu queria que você falasse assim, para o leigo, a sua empresa é o portal do estágio, o seu cliente é a instituição ou é o estagiário, né? Eu queria que você definisse a diferença, assim. Boa pergunta, vou começar por essa. Assim, na verdade, nós temos 3 clientes. O que é o papel do agente de integração? Nós temos 3 clientes, mas só um paga a conta. Então, nós somos o agente integrador que integramos instituição de ensino, aluno e empresa. Então, nós integramos essas 3 personas, né, essas 3 pessoas através de um contrato, de um termo de compromisso de estágio, um acompanhamento, de um termo de realização de estágio. Enfim, nós cuidamos de toda a parte burocrática. A gente é aquele agente de integração raiz, é aquele que cuida da parte burocrática mesmo para que o empresário não tenha essa dor de cabeça. E esse, já respondendo a sua pergunta, é um dos nossos diferenciais. É que a gente realmente cuida daquilo que é dor para o empresário. Muitas vezes o pessoal acha que a dor do empresário é o processo de recrutamento, seleção e tudo mais. Sim, aquilo ali é só o gatilho inicial. Como eu digo para os meus clientes, falo assim, meu objetivo é que você encontre o seu estagiário. Para quê? Para que você não tenha dor de cabeça com ele. Como? Fazendo a gestão do contrato de estágio. De que forma? De forma segura. Legal. Legal. Sem ser sistematizado. Eu não estou aqui para te vender login e senha. Eu estou aqui para te vender segurança, né? Então, esse é o nosso
diferencial dentro do mercado. Abrindo aí, né, quem for nos assistir, mas de fato é isso. Então, dessas 3 personas, a instituição de ensino é aquela que vai estar formando o aluno e nós vamos estar encaminhando esse aluno para a empresa. Então, quem paga a conta é a empresa. Legal. A empresa é que faz o pagamento da gestão desse contrato de forma segura. Então, a instituição de ensino não, ela é essa pessoa intermediária, ela é a ponte ali, ela é a ponte de formação. Né? Fomentar. E é bacana falar isso, assim, a questão do estágio, né? Por ele não gerar o vínculo empregatício, é bom falar isso também, que a empresa é a extensão da faculdade. Então, a faculdade, ela coloca a empresa, por isso que ela está naquele, entre os dois ali, né? Ela faz essa ponte de falar assim, olha, achei um campo para você fazer o seu estágio, você viver na prática aquilo que você só está vivendo na teoria. E nós, como agente de integração, cuidamos da burocracia das 3 partes. Então, da empresa, da instituição de ensino, do aluno, essas 3 pessoas. 2 questões, assim, por exemplo, seus concorrentes serem, a primeira pergunta, assim, serem estatais, eu tenho a sensação que deve ajudar bastante, assim, que eles devem ser bem mais morosos em resolver problemas, né? Em termos de... Quem você diz? Faça seus 2 concorrentes estatais. Sim. E a questão, assim, como trabalhar... Porque na maioria das vezes, assim, eu do lado do empresário, na maioria das vezes é caro. Quando você pega um menor aprendiz, por exemplo, você vai para o lado obrigatório e acaba que é caro e você não pode usar ele para quase nada. Como trabalhar para um cliente, assim, que às vezes ele, no meu caso, alguns clientes vêm apenas como uma despesa. Assim, é algo que eu tenho que fazer para não receber minha multa. E mudar essa cabeça, assim, que às vezes é bom você pegar uma pessoa nova e trabalhar essa pessoa, mas me parece que muito empresário não entende. Boa. Assim, realmente é bacana essa sua pergunta. Vou voltar até um pouco atrás. Eu acho que eu trabalhei por 7 anos com as 2 frentes, né? Quase 8 anos, tanto com jovem aprendiz como estagiário. Voltando um pouquinho, comecei como professor, depois virei coordenador pedagógico, aí depois eu virei relações de mercado, né? Virei um vendedor, um consultor, e aí eu tinha aversão à venda, Fábio. Aversão mesmo, Fábio. Não gostava de vender, porque eu vim de uma situação traumática. Até hoje eu não me acho vendedor. O pessoal fala assim, como assim? Eu fiz um teste de perfil comportamental que saiu vendedor lá, que quase que uma página, assim, sabe? Em A4, vendedor. Eu falei assim, cara, eu não me acho vendedor. Mas por que eu não me acho vendedor? Na verdade, eu peguei esse gatilho da educação como um educador. Então, eu não vendo um produto. Eu só educo a pessoa como que ela vai usar da melhor forma possível, para ela tirar o melhor benefício possível. Então, quando eu fui convidado para compor o time comercial, minha amiga falava assim, Luiz, aqui é uma boa oportunidade, você vai aprender, você vai ter relacionamento com clientes, você vai aumentar o seu network. Cara, eu não me vejo como vendedor, eu não sou de bater de porta em porta, fazer ligação. E aí uma das coisas que eu encontrei, falei assim, Fábio, eu vou entregar algo tão bom que essa pessoa eu não vou precisar de vender, ela vai me indicar. Então, assim, tanto é que o portal do estágio cresceu 90% à base de indicação. E aí vem disso que você falou. Então, quando eu ia mostrar isso para o empresário, sobre a questão do jovem aprendiz, eu mostrava a oportunidade que ele poderia ter, eu mostrava o trabalho social que ele estava desenvolvendo, que ele poderia utilizar dessa visão social para a sua empresa. Sabia que a minha empresa faz a empregabilidade menores, a gente dá a oportunidade do primeiro emprego. Você pode fazer um selo disso, você pode usar isso como marketing também. Aqui é um nascedor de novos profissionais. É uma oportunidade de formar uma pessoa sem vícios. Então, dependendo da área que a pessoa entrasse ali, era uma maravilha. Você pegar estabilidade, o adolescente ele é muito estável, diferente de você pegar uma pessoa com seus 18, 19 anos, e como eu disse, por conta de R$50, ele migra do mercado de trabalho. O jovem de 16, 14, 15 anos, ele sabe que aquela oportunidade é a única que ele vai ter. Consequentemente, ele gera uma relação de amor e ódio. Eu lembro quando eu dava aula, era engraçado demais, porque eu perguntava, o que você quer ser? É muito engraçado, sabe? Não, quero ser contador. Porque meu chefe... Mas por quê? Porque meu chefe é uma maravilha, o cara é educado, o cara é gentil, ele é muito inteligente, ele é isso. Aí o outro já levantava a mão só se for na sua empresa, porque eu odeio contabilidade. E ele trabalhava no mesmo departamento. Por quê? Porque meu chefe é um grosso, porque estou pegando pela intimidade do Fábio. Mas isso acontecia em muitas áreas.
Então, eu sempre mostrava, se você formar bem, der uma boa oportunidade, uma boa base, e esse mito de achar que o menor aprendiz ele é muito limitado. Na verdade, ele é limitado pelo ECA. O que é a limitação do ECA? Ele não pode desenvolver atividade insalubre, periculosa, e dentro das atividades insalubres e periculosas, não pode fugir ali do seu plano de atividade. Então, ele não é badeco. Ele é um profissional que está sendo formado. Então, ele vai ser auxiliar administrativo. Quem disse que ele tem que ficar só para arquivar? Ele pode desenvolver um atendimento. Uma pergunta, inclusive, que eu ia falar. Você não acha que, na maioria das empresas, e aí até respondendo um pouco do que o Fábio perguntou, o menor ele é subutilizado, vamos dizer assim? Porque você falou um pouquinho aí, né? O Vitor falou assim, dos preconceitos, porque o estagiário, por exemplo, ele é meio que visto como aquele que não sabe fazer nada. Não, e é daí que vem as piadinhas de estagiário, os memes. E vamos cara. ser sinceros, né? Hoje, criança de 5 anos dá nó em muita gente. É lógico. Então você imagina um moleque com 16, 17 anos, o que ele não entende de tecnologia, o que ele não pode agregar uma empresa em conhecimento. Eu falo porque, eu sou um pouco precoce quando eu fiz estágio. A primeira vez que eu fiz estágio foi no TRT lá de Brasília. Eu tinha 15, 16 anos. E assim, se o TRT pudesse me contratar, ele tinha me contratado. Porque pela expertise que você gerou ali. E pela disposição. Obviamente precisa... Precisa um retorno também do empregador. Por isso que é importante, né? Aí eu gostaria que você comentasse. Há isso nos empregadores. Talvez falte isso, melhor. É o que falta. É justamente isso. É o que falta, porque muitas vezes se prega muitas limitações. Se deixasse bem claro o que é a limitação. Ele não pode vender produto impróprio, ele não pode trabalhar numa caldeira, ele não pode trabalhar na parte ali onde... Enfim, que gera uma periculosidade ou insalubridade. Então eu já começava sondando. Esse ambiente é periculoso? É insalubre? Ele vai desenvolver alguma atividade insalubre? Vai desenvolver alguma atividade periculosa? Não. Então agora me fala, o que ele vai desenvolver? Então, dentro desse desenvolvimento, ele pode fazer isso. A diferença é que você vai ter que ensinar, talvez com um pouco mais de atenção, você vai ter que repetir algumas coisas. E o bom de adolescente é algo que é bacana. Tá lá, mexendo no celular. Feedback é algo que agora está muito em voga dentro das empresas, trabalhar o feedback. Mas era algo extremamente carente. Foi o que eu falei esses dias para trás do nosso podcast. Só demitia e não falava nada, né? A gente é da geração hard skill. A gente é da geração... operacional. Cara, pega no negócio. O Vitor, no dia que ele foi contratado lá, ele falou assim, Vitor, a gente precisa de alguém com habilidade em Excel. Ele foi fazer a entrevista, Fábio. Não, oi, bom dia, não. Só senta aqui e preenche essa planilha para mim. Aí ele lá preencheu, faz essas fórmulas. Fazia essas fórmulas. Tá certo, você foi contratado. Mas não, só passa no RH. Esse era o nosso modelo de contratação. A gente não tinha poder de voz nem na entrevista. Eu estou falando assim, de forma extremamente exagerada, sim. né? Mas era o quê? Avaliada a habilidade técnica. Né? Hoje não, a gente já está avaliando a habilidade comportamental, a soft skill. Então, na hora que você vai fazer uma entrevista, você pergunta, aqui, o podcast. De onde você veio, o que você pretende fazer, o que você gosta de fazer, quais são os seus hobbies, quais são os seus interesses. Consequentemente, você consegue aproveitar melhor o adolescente nisso, como eu te disse. Então, tá mexendo no celular, dá um feedback. Fala, olha, horário de trabalho não é horário de mexer em celular. Ele vai melhorar naquilo ali, mas ele vai errar em outra coisa, fazendo o quê? Vai chegar atrasado. Olha, aqui você tem horário, não chega atrasado. Mas, infelizmente, como o Jacinto falou, tem empresas assim que tem um absurdo de realmente discriminar tanto. É porque aí tem um fator revolta, que é uma imposição legal. Né? Estou me estendendo nisso daqui, mas o empresário fica tão revoltado, vou ter que pagar e fazer curso e tudo mais, que ele bloqueia. Ele cria um gatilho, na verdade, um bloqueio mental. E eu vou ali para desengatilhar a possibilidade que ele poderia ter. Eu tenho alguns clientes de construtora que pagava, ele fazia o curso, tal, aprendia, e ficava em casa. Ele não queria, ambiente simulado, né? Ele não queria saber dentro da empresa, porque era uma quantidade grande, assim, acho que era 20 e poucos que ele deveriam ir contratando, ele não pegava nenhum. Aí é que tá. Olha o tanto que essa questão da dor, foi bom que você deu um exemplo muito bom. Teve uma época aqui em Goiânia que as construtoras foram notificadas. Para quem não sabe, a realidade da construtora, ele tem uma obra ali com 3.000 operários e um escritório com 5 pessoas. Essa é a verdade.
Como que você... E a cota é 5%, né? Então, foi bom você fazer essas perguntas. Ainda bem que eu estou especialista na lei da aprendizagem também, né? É algo que eu entendo. Então, quando a gente se deparou com essa cota, e aí todo mundo quebrando cabeça, não, tem que fazer curso de operário, né? E tudo mais. Aí teve um histórico lá no passado, aí já nem é da minha época, que quando eles lançaram o curso de operário, os operários, aí tinha que pegar um pessoal assim, enfim, de índole duvidosa e roubava as ferramentas do curso. E eu peguei e falei assim, beleza, essas empresas têm estagiários de engenharia? Tem. Qual que é a cota? 10. Geralmente em cada obra tem quantos estagiários? Uma média de 3, 4. Falei, então em vez dessa empresa ter estagiário, por que ela não tem jovem aprendiz? E contrata esses estudantes de engenharia? Afinal de contas, o que ele quer é a prática? Estudante de engenharia? Aí então, posso falar aí das pessoas que compôs essa ideia de cumprir a... Então, muitos clientes vieram para minha carteira de construtora, porque começou, como eu disse, quando você atende a dor de um cliente, né, quando você encontra a solução para um cliente, ele te indica, cara, achei. E aí muitas construtoras começaram a contratar, em vez de contratar o estagiário, contratava o estudante de engenharia na condição de jovem aprendiz, mas ele ia fazer as mesmas questões, apontamento, e ele é maior. Porque muitas vezes falam, mas aí para ser... Porque até 24 anos, né? A lei da aprendizagem é de 14 a 24 anos. Qual que é a idade que o estudante de engenharia está aí? É 22, 18, 19. Então, a gente conseguiu fazer essa questão. Agora tem uns segmentos que... Só concluindo. Agora tem uns segmentos que a lei ela é um pouco... É porque ela é preto no branco, né? Aí é o segmento de serviços gerais. Essa a gente conseguiu de forma parcial. Serviços gerais, igual o nosso amigo Léo da Meta, né? Ele tem mais de 1.500 funcionários, 2.000 funcionários. E a equipe dele mesmo administrativa é enxutíssima. Então, a cota dele é de 60 jovens aprendizes. Então, como que você coloca o menor aprendiz numa atividade insalubre ou periculosa, que é fazer serviços gerais? Não dava. Mas, ainda assim, a gente encontrou uma função... E aí? Como é que fez, investigar, é perguntar. Fala, me fala um pouco da sua equipe. É isso que muitas vezes a pessoa fica assim, não pode. Cara, calma. Me fala da sua equipe, como que é? Ele soltou. Não, eu tenho uma equipe aqui de backup, que são profissionais da área da limpeza, que fica de stand-by para quando falta outro funcionário. Que pode ser um estudante ali, que não precisa ficar 8 horas, ele podia ficar 4 horas, 5 horas, só que ele tem que ser maior. Então, aí buscou, né, as meninas aí no primeiro emprego, é um perfil socioeconômico bem mais baixo mesmo, mas foi uma forma que supriu. Então, acho que o que falta mesmo, assim, muitas vezes é sentar antes de sair cumprindo, né? Aí foi onde que eu reverti o vendedor mais que consultor, em ouvinte mesmo, e falar assim, cara, deixa eu entender sua dor. No máximo que vai acontecer é eu chorar junto com você e falar assim, realmente, vamos chorar, porque não dá para... Não deixa, Luizão, de ser vendedor isso, né, cara? No sentido assim... Não fala isso, não. Mas porque a gente tem um conceito muito, assim, pragmático, ou assim, um estereotipo do vendedor, aquele chatão de porta em porta. Mas o vendedor, ele é multifacetado também, no sentido assim, esse que escuta, né? Esse que olha. Por exemplo, um médico, ele é vendedor. O médico, ele vende ali a sua habilidade em curar, mas em diagnosticar o tempo inteiro, a partir da imagem dele, né? Do conceito de relacionamento com aquele paciente, enfim... No caso que o Jacinto citou aí, da preguiça que os empresários têm de ensinar esse jovem aprendiz ou esse estagiário, e aí você completou muito bem, Luizão, essa cota ela é referente ao número de funcionários que o cara tem em campo, ou, por exemplo, você citou aí até o Meta, né? Ele tinha 2.000 lá funcionários em campo e 5 aqui no escritório. A cota de estagiários é em relação a um todo, por exemplo, diretos ou indiretamente. Eu não sei se esses funcionários de limpeza... tem até uma polêmica aí, vocês da área aí, né? Poderiam falar melhor do que eu, que sou da área de marketing, publicidade, um pouco diferente. Mas é o seguinte, o cara que tem hoje CNPJ, por exemplo, ele contrata um CNPJ, tem uma polêmica aí que não pode mais, né? Não sei, tem uma loja grande daqui de Goiânia
Terceirização que você quer falar? Não sei nem se eu posso falar, o Juninho Alto-Som foi autuado esse dia para trás que os funcionários deles eram por CNPJ. Os instaladores de som. PJista, né? Então, sim. ao invés de ser um CLT, o cara era um CNPJ, né? E aí o seguinte, parece que não pode mais, eu não sei dessas leis assim, mas no caso, quando o cliente chega em você, se fosse o caso desse exemplo aqui que a gente citou, poxa, Luiz Fernando, eu tô aqui com uma dificuldade tremenda, cara, que agora os caras que eram parceirizados no CNPJ, eu vou ter que contratar todo mundo, vai onerar tudo aqui agora, não sei o quê. Será que ele poderia, ao invés de, obviamente, não mandar os caras embora, mas contratar uns estagiários, nesse caso, para diminuir essa carga tributária dele, enfim, de CLT ali direta que ele vai ter? Porque a minha pergunta é a seguinte, empregos diretos e indiretos, eles contam nessa somatória toda de cotas e tal? Por exemplo, o CNPJ era considerado um emprego indireto nesse caso? O cara era parceiro fornecedor? Como é que é isso, cara? A grosso modo, me corrija, Fábio, se eu estiver errado, mas a grosso modo, vamos colocar assim, com relação à lei da aprendizagem. É até boa essa pergunta que eu vou emendar em outra situação também. Na lei da aprendizagem, quem é que tem que cumprir cota? É empresas de médio a grande porte que não estejam enquadradas no Simples Nacional. Então, as empresas de micro e pequena, elas não são obrigadas a contratar estagiários. Então, esse é o primeiro ponto. Então, isso é bom frisar, porque talvez o nosso telespectador ali, o empresário, tenha essa obrigatoriedade. Porque às vezes ele é um médio empresa, mas ele não é social, Simples Nacional, né? Isso. Então, se ela é uma empresa de médio a grande porte e não está enquadrada no Simples Nacional, ela já tem essa obrigatoriedade de contratar o jovem aprendiz. E aí a contabilidade, a quantidade da cota é de 5%, no mínimo 5%, no máximo 15%. Também tem o máximo, porque, olha só, eles colocaram o máximo por quê? Porque tem empresa que gosta, supermercadista. Rede de supermercadista, por exemplo, gosta muito de jovem aprendiz. Senão os caras... Porque é o estoquista, é o repositor de mercadoria. É porque também tem muita rotatividade, né? Isso, tem muita rotatividade. Então, sendo maior frente de caixa. Então, assim, tem o mínimo 5, no máximo 10. Me corrija, como eu disse, né? Então, é isso. Então, se a empresa tem 7 funcionários, e tem esse detalhe, a partir de 7 funcionários que ela vai ter a obrigatoriedade por conta dos 5%, porque se estiver abaixo de 7, dá menos 1. Então, aí não faz sentido ter. Então, é mais vinculado a isso. Só que aí tem uma situação também. Como eu disse, tem muitas empresas que querem contratar o jovem aprendiz. E qual que é a diferença do jovem aprendiz para o estágio, assim, basicamente? O jovem aprendiz é um vínculo empregatício. Então, ele vai ter carteira assinada, ele vai ter que fazer um curso, né? Onde que é obrigatório esse curso, quem paga é a empresa. Voltando um pouquinho lá no que o Fábio disse, é onde que eu mostrava a vantagem de se ter um menor aprendiz qualificado, porque a carga horária de um menor aprendiz é de 500 horas. Qualquer pós-graduação que a gente paga uma fortuna aí é 300 horas. Então, eu falo assim, você vai pegar uma pessoa que tem uma carga horária melhor do que um maior, o cara vai ser especialista em reposição de mercadoria. Você não está pegando um repositor de mercadoria, você está pegando um MBA quase. Né? 500 horas de curso, MBA em repor mercadoria nos seus supermercados. Vai ter um MBA em atendimento. Chique. Então, é o jeito bonito, né, de mostrar. Então, quer dizer que o investimento que ele estava fazendo ia ter um retorno. Então, além de ter essa questão do vínculo empregatício, então ele paga os custos empregatícios do curso, ele é um contrato amarrado, né, de no máximo 2 anos. Então, o empresário não pode mandar esse jovem aprendiz, desde que não seja de forma justificada. Se ele manda embora e fala assim, não quero mais aqui na empresa, e não for de forma justificada, ele tem que pagar uma multa, né, conforme o contrato por tempo determinado, 50% vezes o tempo que teria de contrato. Ou... a outra forma, não, mas o desempenho dele está ruim e tudo mais, então advertindo até daria uma justa causa. Então, essa é a condição do menor aprendiz. Aí tem muito empresário, supermercadista, comércio, enfim, que quer contratar o menor aprendiz. E eu já começo por essa pergunta, mas você tem que cumprir cota? Você foi notificado pelo MTE? Não, eu quero alguém aqui para me ajudar na parte de atendimento, na parte de organização, e aí onde ele pode contratar o estagiário do ensino médio. Então, todo estudante, a partir de 16 anos, ele pode ser estagiário. Só que ele tem a mesma ressalva do menor. Por isso que eu falei que a ressalva do menor não é a lei da aprendizagem, a lei do estágio. É o ECA. Ele continua não podendo realizar atividade insalubre, ele não pode
fazer atividade periculosa. Então, há muita fiscalização aí, falando de estágio. A fiscalização para atividade, porque eu sei que tem relatórios preenchidos, né? Mas fiscalizar... hoje é assim, fiscaliza, o MTF fiscaliza isso? Só complementando aí, só um fato que aconteceu comigo, assim, eu acho que ele vai responder, mas complementa. Eu tive um caso, a gente presta consultoria para um supermercado que ele tem 120 funcionários. Só que a gente terceirizou tudo. Aí, eu acho que criar... porque prestadora de serviço, né? Para prestadora de serviço. Eu nem entrei nesse detalhe. A empresa só foi para fugir um pouco, seria prestadora de serviço. Mas aí mas é legal. Mas a questão é a seguinte, terceiriza, ela tá no simples e tal. Mas aí o que aconteceu? Que foge da lei, mas o fiscal pode ser o complemento da lei. O fiscal chegou e eu conversei, olha, a gente não tem nenhum funcionário. Eu falei, mas você tem um funcionário. Você tem aqui. Eu falei, mas está no simples e tal, a empresa terceirizada. Aí ele falou, não. Quantos funcionários você tem? Eu falei, 120. Então você vai cumprir a cota, porque o seu funcionário está trabalhando aqui dentro. E mesmo que seja terceirizado, aí se ele fugiu um pouco da lei... Cota de... Menor aprendiz. Menor aprendiz? É. Aí... Eu acho que é uma forma, então, que o pessoal está encontrando, porque eu até esqueci de comentar isso. Porque sem querer, querendo, agora tem um formato de prestadora de serviço. Então, assim... Principalmente no segmento supermercadista, né, onde que eu vejo muito, que você abre um supermercado com... Aí, gente, eu não sou contador. Você terceiriza para você mesmo, real, né? Ele abre como lucro real e tudo mais para ter as mercadorias, né? Ter o supermercado. E aí você abre outra empresa que é a prestadora de serviço, que é a terceirizadora mesmo. E aí, como a prestadora de serviço ela é pelo Simples, tem outros incentivos, né? O Simples Nacional jovem aprendiz é o de menos, mas... tem outros incentivos, aí fica mais interessante, né? Mas aí, consequentemente, não precisaria cumprir a cota. Mas é interessante, viu, o Fábio? Olhar com o contador, principalmente com o jurídico, porque lá na lei está muito explícita que empresas do Simples Nacional não pode. Muitas vezes o fiscal, com seu poder, sua autoridade, pode ser que ele faça essa abordagem, mas não está correto. Pode ser que uma ação, né, um advogado consiga reverter essa situação mais tranquilamente. Complementando, mas é bom saber disso. Respondendo a pergunta do Vitão do pejotismo, o grande problema assim, para o empresário que está nos escutando é o seguinte: você pode ter PJ na empresa, só que, por exemplo, igual, não sei se é o caso dessa empresa aí que equipa carros, né? Porque você pode ter, ele não pode cumprir horário, então se ele falar assim, eu não vou hoje, você não é seu funcionário. Não pode ter uniforme, ele pode ter o uniforme próprio da empresa dele, mas aí chega lá, o cara tá de uniforme, ele trabalha das 8 às 6, tira o horário de almoço, tudo representa que ele é um funcionário fora da folha. Aí cabe multa. Mas, por exemplo, você que é você tem empresa de marketing, você é um PJ. Você não é obrigado a estar na empresa, você tem que cumprir uma meta, você não usa uniforme. Então, assim, isso não caracteriza funcionário. Só que os caras, eles chegam ao extremo. E a maioria sabe quer correr o risco, porque o risco fica barato. Entendi. É tudo aquela questão, não perder a essência, né? A personificação daquilo ali, igual o estudante, o estagiário. O estagiário na empresa ele está na condição de estudante, ele não está na condição de colaborador. Ele está na condição de aprender na prática aquilo que ele aprenderia na teoria. Mas, porém, no entanto, aí eu acho que vai um pouco lá para frente do que vocês querem perguntar, né? Isso não impede dele entregar o melhor dele. Então não significa que tem que ir para o extremo que o estagiário é o do cafezinho, mas também não pode ir para o extremo do que o estagiário não faz nada. Espera lá, o que você está aprendendo na contabilidade que você pode agregar o máximo de conhecimento? Aqui, meu amigo, o campo está aberto. É o que eu costumo dizer, a porta do estágio, ele te coloca a 90% à frente dos seus colegas de sala. Por quê? Você já está com o pé nas águas. Enquanto o cara tá lá, muitas vezes, tá fazendo direito, aí tá trabalhando de garçom, de recepcionista, enfim, de vendedor, em outro segmento totalmente fora. Quando que essa pessoa vai ter a oportunidade ele não vai atuar, de pisar... né? Quando que ele vai ter a oportunidade de pisar dentro de um escritório de advocacia?
viver a rotina de um advogado, viver a experiência de ir lá fazer uma petição, enfim. Porque às vezes ele já tá num padrão assim de 2, 3 salários em outro ramo, ele não vai submeter a meio salário de um estagiário ou um salário, aí o cara perde a faculdade às vezes por não querer largar, né? Fábio, eu entendo esse lado, eu vou partir dessa premissa. Quando a pessoa está numa condição que realmente, Luiz, eu sou o cabeça aqui, né? Dinheiro depende de mim, as finanças dependem de mim, eu dependo do meu trabalho para poder ir à faculdade. Isso é a grande realidade de muitas pessoas. Então eu não consigo fazer. Beleza, isso aí eu não julgo. Mas eu vou falar, como eu acabei de falar, quando eu falei assim, eu quero atuar na área educacional, eu sentei com a minha esposa. Minha esposa trabalhava. A gente tinha um padrão de vida. E eu falei para ela, falei assim, olha, seguinte, eu preciso fazer uma pós-graduação, eu quero atuar no segmento educacional e vai exigir um preço. E o preço foi uma bolsa de R$200. Digo mais, R$200 foi só o primeiro ano. Segundo ano melhorou muito, um salário mínimo. Cara recém-casado, então baixei um padrão ali de 3 salários mínimos para um salário menos, né? 20%, aí eu vou pegar o já 20% na época, né, de um salário mínimo. Que isso. Então assim, e depois eu fui subindo. E detalhe, aí vem mais um detalhe. Ninguém vê o sal que você comeu, né, Luiz? Gente, não fala isso para me vangloriar, não. Não fala isso para me vangloriar, não. Mas eu acho que foi uma permissão. É a permissão divina de eu ter vivido isso na prática para hoje eu falar assim, cara, é possível. É impossível. Por quê? Eu exerci a função de coordenador pedagógico. Eu era coordenador pedagógico, eu resolvi os pepinos de coordenador pedagógico. Eu era tratado como coordenador pedagógico. Eu participava das reuniões como coordenador pedagógico. E eu tinha uma colega junto comigo que ela era coordenadora pedagógica. A grande diferença é que minha carteira era assinada como assistente, eu nunca falei isso em público, mas a minha carteira era assinada como assistente pedagógico. Uau. Eu trabalhava de igual com a minha colega, só que eu ganhava menos da metade do que ela. Mas uma vez eu questionei isso, né? Eu falei assim, olha, mas isso. Só que um princípio que eu peguei para mim. Eu falei assim, cara, se eu quero aprender, eu tenho que me submeter. E nunca, falando isso aqui, eu nunca passou pela minha cabeça, porque muita gente instiga, né? Fala assim, cara, mas isso é injusto. Você sabe que isso aí cabe injustiça. Eu falo, cara, aquilo que eu acordei no fio do meu bigode, ninguém vai me tirar. Porque aqui eu não estou no meu momento de exigir colheita. Eu estou no meu momento de plantio. Tanto é que você aprendeu muito. Mas aí quando você saiu, esse período que você escolheu reduzir o seu padrão, sua esposa entendeu que aí tem muito essa questão suporte, né? de conversar, de entender, de na hora que o negócio não sobra o dinheiro pro lanchinho, a mulher já tem que entender que existe um acordo atrás e tal. Mas foi o mesmo período que de lá você já abriu a empresa? Não, você ainda teve um momento de sofrer? Esses 7 anos é como funcionário, como colaborador de outra empresa. Fazendo MBA após. Fazendo MBA, fazendo após e trabalhando em outra instituição. Ainda teve escola. Ainda teve depois Sou muito grato a essa instituição. O time de largar o salário Zerar e montar tudo. uma empresa, ir pro negativo e subir de novo. E aí, Então você como teve é que dois. isso que já entra até um negócio que a gente queria falar aqui, Aí senhoras entra no e senhores. FGTS. Senhoras e senhores. O seguro-desemprego, Entra no né? seguro-desemprego, entra no FGTS, entra no MEI, entra no... O povo quer saber. Luiz Fernando, o povo quer saber, cara. Esse deserto que o Fábio tá citando aqui. Ai, que muitos empreendedores, né? Eu enfrento, todo mundo enfrenta com a mulher, né, cara? Com a nossa família, assim, porque isso é um dos pilares do nosso update que é mais, é além do que você está acostumado a ver aí. O pilar financeiro e o pilar da família, né, cara? Assim, a sua esposa, ela apoiou, ela falou assim, poxa, Luiz, nós já ficamos aqui na Pindaíba 7 anos com você nessa empresa aí, que a gente não fala o nome até agora e não vamos falar. E agora você vai sair da empresa, pelo menos um salário que a gente sabia que vinha, era pouco mais vinha, e agora você vai largar tudo para criar sua empresa zero, ou seja, tem aquele período de adequação, de engrenagem, de a gente crescer no mercado. E ela te apoiou, cara? Como é que foi? Você já tinha filho? Quando você falou assim, olha, eu vou abrir o portal de estágio,
Agora já chega, já aprendi muito. Fiquei aqui 7 anos nessa empresa. Você tinha reserva? Boa! Já assim, então, financeiro porque aqui. você perde o salário e ainda tem que tirar dinheiro para aplicar, né? Você não é que fica no zero. Polêmico! E aí, Luizão? Eduardo, é polêmico mesmo, ô Vitor. De onde que eu tirei Eduardo? Cara, Eduardo. Ô Vitor, é polêmico mesmo. Eu falo que se fosse para contar a minha história de empreendedorismo, ela não serviria... ela serve, na verdade, ela serve. Não vou falar isso. Muitas vezes para quem tem uma visão muito natural das coisas. A base dela também é muito assim, do favor de Deus, né? De você ser favorecido, de você ser amado, né? E outra, de você seguir seu propósito. Então, quando você tem muito claro o propósito que você quer cumprir, as pessoas te chamam. Eu não estaria aqui hoje falando com vocês se o Vitor não soubesse do meu propósito. Ter essa oportunidade, assim, graciosa de estar aqui numa tarde com vocês, tendo essa experiência. Uma tarde chuvosa, viu, senhora? Você está escutando assim. aí a garoa que está caindo aqui nos estúdios Update Plus. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é você ter essa questão do seu propósito. Então, o meu propósito ele não começou quando eu fui abrir a empresa. Minha esposa já conheceu... Ela foi uma das apoiadoras quando ela falou assim, você precisa fazer uma faculdade, você quer empreender, então você tem que fazer uma faculdade. Ela foi esse alicerce para mim. Eu acho que se não fosse por ela, até hoje eu estava só no ensino médio completo. Manda um beijo para Emanuele, um beijo para você, meu amor. Então, assim, ela foi realmente esse alicerce. Então, eu acho que quando você encontra uma companheira já ali no namoro, que te apoia nas suas ações, isso faz uma grande diferença. Então, ela sempre me apoiou. Então, eu falo para ela, amor, eu não sei, ou eu vendo muito bem as minhas ideias, porque também outra coisa que eu sou muito agraciado, muito favorecido, que as pessoas abraçam junto comigo. Eu falo que hoje eu não tenho clientes, eu tenho parceiros assim que me apadrinharam mesmo, né? Que compraram o portal do estágio, essa ideia comigo. Então, eu levo, é muito bacana quando você chega numa certa fase do sal, que você fala assim, cara, teve alguns momentos da vida que foi sem tempero, teve outros momentos que foi sem salgadinho, sabe? Mas na balança geral é muito interessante. Tem um gráfico, né, que mostra a carreira profissional que no começo da carreira é assim, né? O primeiro ano é assim, né? O primeiro ciclo de 7 anos é assim. Mas em 10 anos é assim. Legal. Né? Sim, Você quer as finanças é dessa forma, não é? Exatamente. E muitas vezes as pessoas ficam focadas muito no assim, igual o batimento cardíaco. Meu Deus. Eu assim, costumo dizer que... assim, ó, uma linha reta que eu morri. Eu costumo dizer que a parte de acumulação nossa, ela vem a partir dos 35. Até os 35 ainda é construção. Ainda falta 10 anos para mim, hein? Ainda tem chegando lá também. esperança ainda, então. Mas assim, então, dentro dessa pergunta, dentro dessa pergunta do Vitor, assim, da família, né, do suporte da família, a minha esposa sempre me apoiou muito, né? Então, sempre quando eu vou dar um passo, eu consulto ela. Então, assim, também não sou daquele esposo manda quem pode, obedece quem tem juízo, não sei nem se serve para casamento, mas tudo eu consulto ela, né? Tudo eu pergunto, será que essa é uma boa ideia? Será que a gente faz dessa forma? Ela sempre me dá aquela motivação, que é o quê? Vai, faz. Ela não trabalha contigo, não. Eu pratico muito uma técnica, né, chamada TBC. Não sei se vocês conhecem. Tira e vai, meu filho. Tira e vai lá. Vai tirar a bunda da cadeira e vai. A sua esposa trabalha contigo na empresa, não? Hoje sim. Que show, cara. E isso ela, é privilégio de poucos, né? Eu não sei se é privilégio, na verdade. Os seus filhos... Não, sim, inclusive, na outra instituição... inclusive na outra instituição, lá era muito aberta no nepotismo, né? Ixi. Então, quando eu peguei o cargo de coordenação, eu já falei para ela assim, ó, quando falou precisar de contratar uma professora, eu vou contratar a minha esposa. Então, desde a outra instituição, a gente sempre trabalhou junto. Então, assim, eu trabalho com ela, fico com ela o tempo todo. Então, a gente tem essa sinergia, a gente é um equilíbrio muito bacana também. Então, assim, é muito equilibrado. Então, a gente se complementa muito. Então, nas diferenças... Hoje ela é responsável pelo financeiro. Então, eu não tomo nenhum passo dentro da empresa e falo assim, vamos investir nisso? O que tem de caixa? Então, não sou daquele cara doido que sai lá. Não, pera lá, você que é responsável pelo financeiro, você que é minha chefe nisso. Né? E com relação às outras coisas, eu que demando ela. Falo, precisa fazer isso, fazer isso, fazer isso. E ela não tem aquela postura de pensar assim, você tá mandando em mim? Então, a gente sabe separar isso. Eu não falo nem que separa. Então, dentro da empresa, porque é muito natural, dentro da empresa ela já consegue entender, isso. Né? Eu acho que isso é uma dificuldade muito grande dos casais, sabia? Nossa, então assim, quando ela fala entender, assim... tipo assim... Ela chega em mim e fala assim, amor, não dá...
não dá para fazer esse investimento, não dá para contratar, eu vou contra-argumento, muitas vezes mostrando ela, então vamos tentar, se não der certo. Ou muitas vezes ela simplesmente fala, tá aqui, tô te falando que não dá. Você vai arriscar? E aí eu não sou doido, né? Quando a esposa fala assim, você vai arriscar? Né? Aí quem tem juízo que ouça as vozes, né, os profetas. Mas assim, agora com relação à mesma coisa, ela pergunta, né? Fala assim, o que eu tenho que fazer nisso? Então não tem aquela postura, né? Fala assim, eu sou dona da empresa, porque na verdade a empresa é dela. Se for puxar o CNPJ, quem puxar o CNPJ nem tem juízo mas lá. sai o nome dela. E ela não tem essa postura arrogante, falar assim, eu sou a dona, eu sou a chefe. E a gente é dessa forma com os nossos colaboradores também. Legal. Então, qualquer ação que a gente vai tomar lá, a gente reúne com o time, com as pessoas que são chave. Gente, a gente está pensando em fazer isso, isso e isso. Vocês compram essa ideia? Porque não adianta nada eu chegar aqui, bater na mesa e falar assim, vai fazer, e a gente não preocupar com que, na verdade, tudo que se resume ao portal do estágio, que é o quê? A experiência do cliente. Não adianta eu ter uma ideia se lá o meu colaborador não vai entregar a experiência que a gente quer. Então, assim, é de ponta a ponta, e é isso que chama, sabe, Fábio, os clientes para nós, porque quando eles falam assim, não, vai para o portal do estágio porque lá resolve. É uma empresa 100% digital, mas é 200% humanizada por isso. Porque do outro lá na ponta vai ter alguém para resolver. Não vai ter um login, uma senha, tipo, eu pago para eu resolver o problema? Não, eu pago e alguém lá vai resolver esse problema para mim. E uma pergunta assim, daqui a alguns anos, seus 2 filhos vai ser cliente do portal do estágio, aí quando terá 14 anos. Eu já falo que eu tenho... Na verdade, a gente não trabalha com menor aprendiz, mas eu tenho lá os meus babies estagiários, né? Tem hora eu trabalho meio que home office, assim, bem próximo, aí tem hora que a gente ouve lá e fala, meus estagiários tá me chamando. Cara, assim, com certeza, eu sou, como eu vim do meu propósito, algo que eu comentei com a minha esposa, eu quero estimular muito eles viverem o propósito deles. Então, eu não estou criando empresa para filho, graças a Deus. Mas eu falo assim, porque você tem muita barreira, assim, do menor aprendiz e do estagiário também, assim, eu vejo posso estar falando bobagem, mas na classe média, para classe média alta, eu vejo muita dificuldade dos pais aceitarem, porque não precisa financeiramente, de ter essa experiência profissional, pensando assim, não é só estudar no ensino médio, morrer naqueles cursinhos lá, para aprender, só para passar numa prova, que aquilo ali não vai servir quase nada para a vida da pessoa. Então, minha casa não precisa, então não se fomenta, eu acho, na classe média para alta, estagiários ou menor aprendiz. Essa é a minha sensação. Às vezes é mais em casas que precisa que o menino vai trabalhar. Mas eu acho que assim, eu acredito que é o caminho, assim, porque às vezes a gente foca demais, hoje, o brasileiro na graduação. Só que todo mundo esquece que você precisa de qualificação, que ninguém te chama falando assim, me dá seu diploma para me ver se eu vou te contratar. Na hora do vamos ver, assim, você sabe. Tem experiência. Às vezes uma pessoa pode ter numa faculdade até inferior, se ele tiver uma experiência fantástica, às vezes graduação ou esses cursos assim é para alto escalão ou às vezes até um MBA bem feito mata uma faculdade mal feita, né? Assim, eu vim de uma família muito empreendedora. Minha mãe toda a vida ela foi autônoma, né, como artesã, costureira, então tudo que ela construiu através costurando. Então eu sempre vi essa mãe, e eu sou filho único, só de mãe, então não tenho a figura do pai, a figura paterna. Então eu sempre tive essa figura muito empreendedora. Então, eu acho que vai muito da forma também, Fábio, como que se cria. Então, assim, eu sempre tive muito poder de escolha. Como eu dizia sempre, eu quero empreender, eu sempre tive uma mãe que me apoiava nisso. Então, eu acho que eu não quero julgar todos dessa forma, mas eu vou pegar também do lado do meu pai, né? Tem meu tio, ele é dono de uma grande corretora, assim, pioneiro, né? De renome de corretora de seguros, e pegou na mesma situação. Então, eu acho que depende daquilo que você chega no seu filho e começa a perceber o que ele quer fazer, para onde ele tem habilidade, aonde ele tem propósito, começar a desenvolver isso nele, talvez assim, de forma, sem minha mãe querer, ela desenvolveu isso em mim, e tentar investir nisso. Então, minha mãe nunca foi da pessoa assim, você tem que fazer uma faculdade. Não, você tem que fazer aquilo que vai te
A filosofia dela era essa. Luiz, tudo dá dinheiro. Aqui, eu não estou costurando e a gente está construindo nossa casa. Tudo dá dinheiro. Se você se dedicar, fazer com amor e avançar, você vai ter dinheiro. Aí eu venho pegando esse exemplo. Para mim, assim, um dia que eu conversei com minha tia, eu achei assim, de uma grande sabedoria. Meu primo, 14 anos, 15 anos, falou assim, eu quero ir para a corretora trabalhar. Ela, você acha que tem necessidade? Você pode estudar, focar nos seus estudos. Não, eu quero ir para a corretora trabalhar. Ela, então vamos para a corretora trabalhar. E ele começou a trabalhar. E lá, assim, essa minha tia era incrível. Ela consegue separar as duas personas. Ela consegue ser a empresária e a tia que de fora da porta para fora é uma pessoa extremamente amorosa, mas lá dentro ela é casca grossa. E com o filho dela não foi diferente. E um dia ele fazendo corpo mole. Ela, bora fazer o seguinte, vai para casa estudar, que lá você é mais útil do que aqui, que aqui você está me dando é trabalho. Risga. Ou você vem para trabalhar e dar resultado, eu preciso de resultado, eu contrato funcionário para dar resultado. Ou você vai para casa que lá você vai dar resultado nos seus estudos. Como eu disse, né? Adolescente, só é um feedback, e esse foi um feedback. Ele virou, e hoje ele comprou, hoje cuida de todos os negócios da família. Então, assim, ele engatilhou para isso. Por outro lado, meu filho fala assim, pai, quero ser médico. Então, assim, eu acho que é uma questão de percepção de onde a pessoa quer seguir. É complicado meu filho falar que quer fazer medicina e eu investir nele para ele trabalhar como estagiário, como menor. Não estou falando nada contra isso. Por quê? A educação vai exigir mais dele. Então, tem que começar a pensar no quê? Uma escola em tempo integral. Se eu coloquei ele em uma escola em tempo integral, que hora que esse menino vai trabalhar? Então, eu acho que vai muito do que o adolescente começa a dar sinais do que ele quer fazer. Agora, o importante é o quê? Ele tem que fazer alguma coisa. Alguma coisa ele tem que fazer. Ele tem que ser útil para a sociedade. Né? Ao que a Cristina Junqueira, a fundadora do Nubank, uma vez um adolescente perguntou para ela, falou assim, que conselho você daria para um jovem de 16 anos? Ela, seja útil, para de reclamar da vida. Nem que seja dentro da sua casa. Enquanto seus pais estão fora, vai arrumar essa casa, vai lavar a louça. Você acha que é só a empregada que tem que fazer isso? Mas ele assim, deu uma descascada. Frase do dia, hein? Seja útil. Justamente. Ela falou assim, o que está faltando na nossa sociedade é pessoas que querem ser útil na vida de outras pessoas. Agora, o que vai ser, menos importa. Tem área demais para ser útil, gente. Quem aqui já fez orçamento com um pintor e foi bem atendido? Ou com um marceneiro? Ou chamou um cara para dar uma olhada na máquina de lavar? Quantos dias que ele levou lá para poder lavar essa máquina de lavar? Cara, o mercado tá carente de gente boa. Que faça o básico bem feito. E a gente tem que instigar que faça o Toyota, né? Que faça o Toyota. Pergunta, Fábio, acho que a gente tem que instigar isso. Esse adolescente fala assim, meu filho, faz alguma coisa que seja útil. Nessa questão aí de carência do mercado, eu falo muito assim. Há uns anos, já deve ter mais de um ano, desde a pandemia para cá, eu vejo muitos clientes assim, assim, pra gente não falar em serviço muito especializado. Por exemplo, rede de supermercado, o que falta de estoquista. O cara não precisa ter estudo. É você falar assim, olha, procura um produto igualzinho, você vai pôr esse do lado. Você não precisa... Só que assim, eu vejo empresários fechando ou deixando de abrir novas empresas por falta de funcionário. Tá. Aí o que eu falo sempre assim, cadê esses 2 milhões de desempregados? 13, né? Cadê? Vocês falam, né? Pelo menos assim, não tá em Goiânia, não tá em Rio Verde, não tá no Mato Grosso do Sul. Porque a gente tem que implorar para a pessoa. Aí, juntando com isso, assim, eu sei que você tem a parte lá de curso. Quando você consegue, você tem que entender que é um funcionário cru de tudo. Porque eu lembro assim, eu sou da época do... Quando fala sou da época, a gente vê que tá ficando velho, né? Ainda bem que você é dessa época. Do curso de informática, assim, você ia na 24, morava perto da 24, assim, era plaquinha para tudo quanto é canto. Todos os becos da 24 de outubro tinham um curso de informática. Porque era um gap, assim. Você vinha da máquina de escrever para informática fazer o curso. Acabou, morreu, porque hoje a gente entende, assim, a criança, o filho com 2 anos já mexe. Só que no final das contas ele não sabe. Você vai para digitar, não dá conta de digitar. Eu já tive funcionários que não sabem que Excel soma. Nossa. Então, assim, não sabe mexer no Word, não sabe mexer no Excel, mas sabe abrir um Google para pesquisar alguma coisa, sabe digitar no celular com o dedo, mas não sabe digitar com a mão. Sabe até abrir uma loja de dropshipping.
E não sabe algumas coisas básicas. Então, eu fico pensando assim, como consultor, qual que é o futuro, assim? Eu acho que vê muito aquele negócio assim, terra de seca, quem tem um olho é rei. Então, você vai ter muitos funcionários, assim, que é meia boca hoje, ganhando muito dinheiro daqui a uns anos, porque tá nivelado muito para baixo, assim. E eu não vejo essa falta de funcionário que dizem aí, que esse desemprego todo aí, eu não sei, cadê? Essa falta de vagas, né? Essa falta de oportunidades. Você vai no Tatico, tem placa, você vai no Barão, tem placa. Qualquer supermercado de Goiânia que você for, tem placa, pelo menos 10 funcionários, estoquista, caixa. Cadê os funcionários? Há muita escolha nesse caso, né? Eu acho que, na verdade, há muita escolha e há também se há a subvalorização do empresário para o estagiário, a supervalorização do funcionário que só quer aqueles melhores salários, mas não está disposto a aprender, entrar como estagiário, crescer dentro da empresa. O último emprego que eu tive, antes de decidir empreender sozinho, eu entrei ganhando talvez 1/7 do que eu saí ganhando. Isso aí. No salário de estagiário hoje eu entrei na época. E 4 anos depois eu abri um fundo de investimentos junto com eles. Então, tipo assim, falta esse tipo de pensamento de crescer, se estruturar para poder... Então, eu vou falar das minhas teorias de Luiz Fernando. O que eu percebo, né? Como eu estou muito à frente desse mercado, a gente vê uma junção de pequenos fatores que faz um fator maior. O que o Fábio falou, a gente está entrando em um colapso no mercado de trabalho com extrema falta de pessoas. Não vou nem falar mão de obra, para subvalorizar. Falta de pessoas, de colaboradores, de pessoas que querem ter uma entrega. Isso é fato. Tem parceiros nossos que ela abriu. Ela falou assim, Luiz, eu estou tirando gente ruim de uma empresa para ocupar outra vaga para ganhar 10 conto. Tipo assim, ele não vale nem 5, mas eu preciso atender aquela demanda. Porque não tem. Porque não tem. Qualificado. Então, eu acho que o primeiro ponto, que é algo que eu tenho trabalhado muito, é esse despertar de um propósito. O que você quer ser útil? A gente está vivendo um momento onde que mais está sendo falado, as pessoas parecem que menos estão ouvindo, né? Qual é a dor que você quer resolver? Eu não sou da época. Alguém te perguntou isso quando você foi iniciar a sua carreira profissional? Nunca. Que dor que você quer resolver? Não. Né? Na verdade, a pergunta era assim, quanto você quer ganhar? Isso, justamente. Quanto você quer ganhar? Era essa pergunta. Hoje em dia, qualquer adolescente, você chega e fala assim, não, porque a dor da empresa, o cara fala, essa modinha de dor... Pegou. Mas a gente está com a pancada de dor para resolver. As pessoas não querem ser um anador nas empresas, ela não quer saber como que ela vai ser solução, porque para ser solução você precisa desenvolver ali a fórmula, né? Você tem que reformular a sua carreira para atender essa dor. Aí entra no que você falou, aí é um placebo, essa eu vou usar agora nessa conversa. Na verdade, ele acha que ele é um anador, mas ele é um placebo. Ele não resolve nada e quer ganhar como anador. É isso. Né? Na verdade, como anador, não. Ele quer ganhar como um remédio de alto padrão. Já teve alguma presepada assim, de algum cara que você foi tipo contratar ou fazer entrevista? Tem algum fato curioso nisso? Porque eu lembro quando eu era gerente de Flamboyant, e aí eu fui contratar um certo indivíduo lá, eu estava fazendo, na verdade, uma entrevista com ele, né? E ele falou assim, não, ô Vitor, eu quero trabalhar aqui na sua loja, mas eu não posso trabalhar de manhã, porque de manhã eu sou lesado, assim, eu demoro pra pegar no tranco. Ele falou assim, eu quero trabalhar em qualquer horário, mas depois das 3 horas da tarde. Ele falou, você tá escolhendo o horário mesmo? Você tá escolhendo? Então, tipo assim, já teve alguma presepada lá do café? Ô, Luiz, mas eu só quero ganhar se for acima de tanto, hein? Não, um abraço pra minha estagiária. Eu tenho uma estagiária dessa que ela fica instigando a minha supervisora. Ela, como que você dá conta de trabalhar 44 horas semanais? Eu não dou conta disso, mas é a realidade de milhões de brasileiros. Mas dentro do que o Fábio falou, primeiro ponto é esse, Fábio, eu acho que é a dor, não sabe o que resolver. Segundo ponto é que a gente está vivendo uma geração fast food, né? As redes sociais, ela vende uma ilusão muito grande. Então, você faz um vídeo no TikTok, você já tem 1 milhão de seguidores. Ilusão de crescimento, né? Ilusão de crescimento. Então, assim, vende ganhe ilusão celular de crescimento. Ganhe dinheiro só com o seu celular. Ganhe celular, com marketing digital, enfim. E falta essa percepção de construção de carreira, que é o que o Jacinto já colocou. Então, hoje, você contrata um estagiário em 6 meses. Você contrata hoje um estagiário, eu falo isso assim, bem crítico, mas parece que é o que passa na cabeça. Em 6 meses ele quer ser efetivado, em 1 ano ele já quer ser gerente,
Em 2 anos ele já quer te perguntar qual que é a cota societária para comprar a parte na empresa. Mas eu vejo muito assim, os podcasts aí. Se não for, ele sai. Eu acho que veio muito assim para ajudar a ver que as histórias assim são muito grandes, assim. Você pega os grandes empresários, às vezes até ator, os caras, assim, apresentador, tal, você vê que o cara passou por muitos anos comendo, assim, mal e foi, e por conta dessa história que ninguém quer viver, o cara chegou aonde ele chegou, né? Então, assim, que seja produção de conteúdo, e justamente isso. O cara tá lá produzindo. Vou pegar alguns cases aqui, já que entrou. Eu fui ouvir um podcast daquela GK. Cara, a menina, 7 anos, para quem não sabe, vai lá ver em algum podcast que eu fui ver, me instigou. Por 7 anos, a menina com celularzinho Android batendo cabeça na internet. E o que ela falava? E aí é onde que veio um apoio, né? E ela falava que o pai dela é um cara extremamente bronco, né? Mas ele fala, minha filha, se você acredita nisso, eu te apoio. E falta esse apoiar também, sabe? E 7 anos, 1 hora, é aquela questão, é o que eu sempre falo. 1 hora, já sinto, a conta fecha. 1 hora o pacotinho de sal de 200 gramas encerra e você começa outro, cara. 1 hora você pega o sal do Himalaia, você para de comer sal de quinta. Vocês já viram aquele joguinho que tem na internet? Às vezes parece propaganda, né? Que o cara tá cavando, um outro por um lado e outro pro outro. Aí diamantão. Um diamantão lá na frente, lá, e o cara cavando. Ele desistiu, e o outro não desistiu e conseguiu. Às vezes o cara tá outro cara, uma machadada do... E pegando a referência dessa, é outro cara que eu vejo assim... Não são pessoas que eu sigo, assim, que eu tenho essa proximidade, mas eu gosto de ver esses cases. Sempre gostei. Eu comprava pequenas empresas, grandes negócios para ouvir cases. E aí, um desses cases também era isso. O Whindersson Nunes. O cara pediu dinheiro para poder comer. Então, ninguém vê as pedras. Aí o cara tá lá na Netflix agora. Netflix. Só que o cara já tá quebrando pedra tem, mais de 10 anos. Bem mais do que isso. Eu não sei o tempo exato. Então, assim, é isso que eu tenho ensinado muito, sabe? Nos meus podcasts, quando eu sou convidado, carreira profissional exige construção, exige consistência. O que nós não temos hoje em dia é consistência. Principalmente para empreender também, né? Às vezes a pessoa quer ser um empreendedor... Tudo, né? Mas ele acha que ele... Não, eu quero ser o melhor empresário já, 18 anos. O cara ainda não tem experiência em nada. Vai lá, faz o estágio. Ele vai ser estagiário, algo que é bacana. É bacana. Você nunca quebrou, né? Nunca quebrou. Assim, você vê as histórias desses caras assim... assim, para ele chegar naquela empresa top, tem um punhado de empresa para trás quebrada, história de vai e vem para poder uma engata, né? Mas a gente só vê o cara bem. É importante até você falar de como foi a construção do portal também, né? Vou até pegar dentro disso que você falou aí. Eu sou um pouco retardatário comparado com essa nova geração, só para vocês terem uma ideia. Como eu disse, a minha família é muito empreendedora, principalmente pro lado do meu pai. Eu tenho um irmão de 19 anos, deve ter feito 20 agora. Então, eu sei que ele tem 19, 20 anos. E desde os 15 anos ele estuda marketing digital. Desde os 15 anos. Estudando. E tentando dropship, estudando, o cara estudando, como eu digo, né? A conta fecha. Até que ele achou um ponto. Ele falou assim, a mãe dele é costureira também, muito boa costureira. Ele falou assim, mãe, vamos fazer o seguinte, eu vou vender roupa fitness. Seu pai tinha uma queda por costureiras. É mesmo, né? É verdade. Ai. Meu pai é custoso. Então, assim, ele falou para a mãe dele, falou, a senhora faz as legs e eu vou fazer anúncio. E ele aprendeu o segredo do marketing. O marketing digital, o segredo se chama tráfego. Só que quando ele descobriu que o segredo do... Thank you, Jesus. Isso. E quando ele descobriu que o poder era o tráfego, ele não imaginava que eu acho que o poder era tão grande. Resumindo a história, em 1 ano, ele virou estagiário dele mesmo. Porque em 1 ano, ele teve que... Agora, a empresa tem menos de 1 ano, teve que contratar mais funcionários, contratar estagiários, fazer uma equipe de atendimento. Não vou abrir valores, mas o Caboquinho está faturando muito. Mas muito bem. Legal. Coisa assim, que empresários levam uma vida, tudo pelo poder do tráfego. Mas olha quando que ele começou a estudar. Com 15 anos. E aí entra no que o Jacinto falou. Beleza, na hora que ele deu o boom, aí eu mais o Vitor faz parte de um grupo de empresários, ele veio me solicitar ajuda. Ele falou assim, Luiz,
como que eu atendo? Luiz, como que eu faço a gestão disso? Legal. E aí onde eu comecei a indicar o nosso grupo de empresários para ele. Metodologia. Porque justamente isso, 19 anos o cara se viu numa empresa faturando aí. Abraço pro BNI Cerrado. Um abraço pro BNI Cerrado. BNI Cerrado. Então, assim, ele começou a faturar muito, aí logo ele contratou meu pai, aí ele oficializou que legal, o contrato social com a mãe dele, contratou os meus irmãos, né, que é por parte de pai, contratou mais funcionários, então... Com 19 anos, ele se viu um estagiário empreendedor. Que legal, cara. Essa é a realidade, né? Quando você começa a empreender, você começa de novo. Você vira um estagiário. Mas com 5 anos de experiência. 5 anos batendo cabeça. Justamente, com 5 anos batendo cabeça, aonde dá certo, até que ele achou. Foi mais ou menos o diamante. Acertou a mão ali o negócio. Tráfego é o diamante, né? Tráfego pago, senhoras e senhores. E tem que continuar trabalhando. Contrata minha empresa lá, hein? Em parceria aqui com o nosso Sombra, viu? Ô, Vitão, você falando aí sobre entrevista, voltando lá no... É só uma dica, assim, às vezes até para ajudar a passar lá no teste do portal do estagiário. Do estagiário. Portal do estágio. Eu indico muito assim, eu falo muitas vezes, vou aconselhar amigos, tá? Falo, cara, primeiro lugar que você vai fazer entrevista, entenda que a pessoa não te conhece. Você tem 5, 10 minutos para a pessoa te comprar. Exato. Então, assim, às vezes você já vai com a cabeça que ela é obrigada a saber quem você é. Segundo, hoje a empresa, dependendo do seu Instagram, não passa. Eu já te vê tudo. Porque você vê, até eu tô abrindo um empreendimento novo aí no interior, não acha funcionário. É outra cidade que esses 12 milhões não tá lá. E... Onde estão esses 12 milhões? Eu acho, não sei, cadê esses 12? Eu acho que é só conta. Eu acho que esses 12 milhões foi para empreender e ainda continuou. Exato. Você deve ser... A gente aqui deve ser parte dos 12 milhões. Eles devem estar achando que a gente tá desempregado. E tem esse ponto, eu ia falar isso mesmo. Essa pandemia levou muita gente a empreender. Né? Aí o que eu digo assim... E nesse caso aí, abrindo uma empresa, a gente precisa de... Tinha umas 3, 4 funcionários, assim, você vai ver os Instagrams, você olha pra pessoa e só tá na balada. Virou blogueira. Fala, como é que eu contrato uma pessoa? Ela vai dentro da loja, ela vai continuar sendo blogueira. Ela vai continuar indo pra fora. Fazendo caras de boca. Como que você contrata uma pessoa dessa? E você vai fazer entrevista... É igual o Vitão falou, a pessoa se abre o lado dela, assim, de tipo, ruim, e esquece de mostrar que aquela pessoa não te conhece, tem 5, 10 minutos, não tem intimidade nenhuma com você, quem tá te entrevistando, e o não é A gente queria saber, né, isso né? de você mesmo, viu, Luiz Fernando? A gente já tá caminhando aqui pro fim, senhoras e senhores. Falar. E assim, mas a gente queria saber mesmo, assim, quais Você ainda não curtiu, curte aí, né? Boa, faz o jabazão aí, dá aquele like maroto, vamos dar aquela mendigadinha marotinha aqui e você mandar aí o nosso podcast para as suas redes de relacionamentos. Porque a gente quer saber, Luizão, e todo mundo quer saber, né? Assim, quais as dicas que você dá, quais as orientações que você dá, assim, para o estagiário, né? O Fábio já cantou, né? para o candidato. E até para o empresário também. Né? Isso. O cara chega lá, né? Acha... Não, que é a mesma indicação para o funcionário normal. Pro funcionário, né? Passar cara, uma entrevista de RH hoje. Mas assim, eu tô dizendo o estágio, até pelo portal do estágio, a empresa do Luiz, mas assim... especificamente para quem está começando mesmo, para quem está ingressando. Obviamente, o cara vai falar assim, eu quero ser igual a vocês 4 aí, eu quero ir igual o nosso Sombra aqui também. Carbono Lab, eu quero ser empresário, cara. Eu quero empreender. Agora, tirando a história do seu irmão, que é uma história, um case de muito sucesso e que está tendo demais por conta dessa pegada de marketing digital, a gente já falou aqui, neguinho de 14 anos ficando milionário, papapá. O que a gente pensa existe um equilíbrio nisso tudo, que nem um jogador de futebol. Hoje é muito mais fácil, entre aspas, galera, se tornar um jogador de futebol. Por quê, Vitor? As crianças não querem mais jogar futebol, cara. Esse é um dos... Até no futebol a concorrência diminuiu, cara. Obviamente. Tá até lá. Porque até no futebol, o cara quer trabalhar no digital, o cara quer fazer alguma coisa. E obviamente, gente, eu sou empresário na verdade, dessa até área. no digital, ele quer ser gamer. Quer ser, exato, é o que eu ia falar.
Você tem que estar no digital. Ele quer chutar a bola digitalmente. Não, e até porque os campeonatos digitais hoje dão 300 mil euros pro cara que vence, né? Então a gente tá falando aqui do FIFA, do Gran Turismo. De fato, isso é um espaço para um outro podcast, assim, mas se a gente for olhar, até no futebol, poxa, todo mundo tem que estar no digital de alguma maneira, claro, é uma vitrine, ok. Agora, muitos não querem passar pelo tenro começo, pelo simples começo, pela humildade de aprender. Aí vai aqui, a gente quer saber das suas dicas, assim, o que você orienta uma pessoa que está candidata a uma vaga ou está estagiando, assim, quais essas orientações? A primeira é essa, né? Não esqueça que o cara não te conhece. Ou conhece porque já viu o seu Instagram ali, desses dias para trás, uma cliente minha, eu já vi seu LinkedIn lá, você não serve para mim, não. Você tá pequeno demais. Tipo assim, ok, show de bola. Show de bola, o feedback que a gente recebe com muita alegria. Agora, quais são as dicas, assim, para o cara gerenciar ali o início da carreira dele, como é que ele se porta, quais são as dicas? Aqui a gente já falou um pouco, né? Mas aí a gente quer falar sua última pitada, assim, sua cereja de bolo, sobre essa parte, né? Assim, como é que a pessoa vai assim se lançar no mercado? Quais são os passos ali que ela tem que prestar atenção? Bacana. Assim, primeiramente, até tá virando um pouco mito essa questão de analisar, porque hoje em dia a gente está em tantas redes sociais e as empresas estão sabendo um pouco mais separar, né, a vida do pessoal, do profissional, e é saber se posicionar bem em cada uma dessas sem exageros. Então, o equilíbrio é tudo. Então, vamos falar de Instagram, o falecido, não sei se existe ainda Facebook, né? Existe. Tá o pai de todos lá monitorando todo mundo, Instagram, né? com muito orgulho. Não, o Instagram, mas eu digo no sentido de interação, sim, né? Vamos pegar ali o Instagram. Diminuiu. Então, realmente, ter uma foto de perfil bacana, né? Isso não impede de você expor um pouco também da sua vida pessoal. É lógico, sem exageros. Fui pra praia, tem problema eu posso estar lá de sunga, de biquíni? Não tem problema. Mas também não tem necessidade de eu colocar que eu tava lá, fazer um vídeo, um Reels, que eu tava rebolando até embaixo, ou banhando, sair correndo pelado, né? Igual a gente vê algumas... mas vê. Exageros. Os exageros. E manter um equilíbrio também, então, de opiniões, né? Mas é bacana também esse filtro, por quê? Mostra, esse perfil pessoal, ele mostra também essa clareza de quem eu estou buscando. Então, o empresário, Fábio, ele tem que ter clareza de quem eu estou buscando. Pera lá, eu estou buscando alguém para a área administrativa, financeira, eu preciso de uma pessoa que vai ter um perfil mais sóbrio. Realmente, ele vai olhar ali no perfil social, então não é que ele vai excluir porque a pessoa é muito expansiva nas redes sociais. Não, essa pessoa é contida, ou muitas vezes ela tem até o perfil privado, então, essa pessoa é reservada, essa pessoa é mais fechada. Então, ela está mais coerente. Agora, eu preciso de uma pessoa para a área de vendas. E aí eu vendo biquíni, vamos ainda para mais, né? Vendo biquíni. Então, e hoje, nessa geração, eu tenho que olhar o quê? Uma pessoa que se dá muito bem com as redes sociais. Aí eu já vou para o inverso totalmente. Se essa pessoa não tem vergonha de gravar esses vídeos aqui expondo a sua vida pública, não vai ter vergonha de ir para minha loja, fazer uma selfie, fazer um vídeo. Então, vai muito desse encontro, né, de perfil. O empresário entender o perfil de quem ele quer. Se ele quer uma pessoa mais expansiva nas redes sociais, ou se ele quer uma pessoa mais privada, mais fechada, porque a área vai exigir isso. Mas, por isso que isso abre até uma certa liberdade para a pessoa viver um pouco mais mesmo nas redes sociais. Mas, como eu disse, aí vai do bom senso, não por lado empresarial, aí vai para o lado pessoal mesmo, né? O equilíbrio também, né? Então, é mais nesse sentido. Mas a rede social mãe, profissionalmente falando, é o LinkedIn. Aí sim, a pessoa precisa se posicionar e a gente estenderia muito a nossa conversa aqui, se eu fosse dar as dicas, mas, enfim, tem muitas dicas também no YouTube, mas procure se posicionar no LinkedIn, independente se você é um profissional, né, muito aberto ou se você é mais retraído. Lá você precisa estar posicionado. Se você tem muita experiência ou se você não tem experiência nenhuma, lá você precisa estar. Então, essa é a regra. Quem não tem conta no LinkedIn, abra uma conta no LinkedIn, né? Outra dica, essa eu fico escandalizado, é uma opinião minha, mas muitos empresários também discriminam. Assim, eles eliminam por ali mesmo. É foto de perfil do WhatsApp. Gente, foto de perfil do WhatsApp
seja o mais sóbrio possível. Às vezes tem um cachorrinho lá que você não sabe nem que é a pessoa. Não, um cachorrinho. Cachorrinho. Mas cachorrinho até era legal, né? Cachorrinho ainda vai, né? Você vê o animal tá vestido, né? De pelo. Você entendeu, né? Se coloca um cachorrinho lá, pelo menos ele tá vestido de pelo. Agora você vê algumas... É porque, gente, a gente faz o processo de seleção assim. Você deve ver cada Nossa, presepada. mas muita coisa, assim, sabe? Principalmente, gente, eu já vi nome assim, a pessoa coloca palavrão como codinome, sabe? Quando vai salvar o... Sim. Né? Então a pessoa colocar palavrão, né? Então a pessoa se posicionar com relação a isso. Fazer desabafo nos status, xingando família... Então não cabe esse lugar, né? Bom, nem falar muito de política, né? Aí entrou em outro. Também mas é boa, sabia? Eu vi uma visão reversa a isso. Mas é bom, se posicione politicamente. Sabe por quê? Que o empresário vai saber se ele está contratando uma pessoa que tem uma visão política coerente com a dele. Porque isso vai conflitar lá na frente. Verdade. Sim. Mas Porque eu contrato um cara que vamos colocar não nomes, mas lados. Eu sou um empresário, eu sou de direita. E aí eu sou político tal na veia. E aí eu contrato uma pessoa que é de outra visão, cara. Vai conflitar. Vai conflitar, vai dar problema. Muito problema. Eu falo isso porque eu tenho clientes que muitas vezes tem uma régua como essa, entendeu? Então é bom expor. Porque ali você já... Gente, o que eu quero dizer com isso é que o empresário não venha perder... O que é o processo de seleção? E o que é o currículo? O que é a imagem pessoal? Se coloca de uma forma que você não venha perder tempo participando de processo seletivo em empresas que você não queria estar, que vai contra os seus ideais. Hoje é a liberdade dos dois lados, né? E também que o empresário não venha perder tempo com você. Interessante. Entendeu? Então, assim, hoje a entrevista de emprego, ela é a segunda etapa, mas a primeira etapa, filtrar um currículo, ver um perfil, é igual a sua cliente. Ela olhou o seu LinkedIn e falou assim, não quero perder tempo com você, você não está no porte que eu queria. Exatamente o que e ela você disse. não perdeu tempo com ela. Exatamente o que ela disse. Vão perder nem o meu, nem o seu tempo. E vamos Tá viver tudo certo, e vamos cara, o quê? Vamos estar feliz. tudo certo, vamos viver felizes com isso. É isso Então, aí, assim, esse posicionamento, só que é aquela situação. Agora, se a pessoa está errando nesse posicionamento e quer fazer outra coisa, está fazendo algo contrário que ela queria, diferente. então acho que a primeira dica é essa. Saiba o que você quer fazer. Beleza, eu sou uma pessoa que quero trabalhar numa área que é mais sóbria, vamos assim dizer. Sóbria no sentido de formal, quero ser um advogado, quero ser um contador, quero ser isso, que exige uma certa etiqueta, que exige um certo perfil profissional. Cara, você vai ter que, ainda que você tenha um perfil, né, mais expansivo, você vai ter que ser mais contido. Agora, do outro lado, não, eu quero ser influencer, eu quero estar numa loja, eu quero tirar foto, quero... Então, você já tem que expor isso mesmo, porque aí você já vai conseguir oportunidades nessa área. Que você está se pretendendo. Então, o Vitor vai contratar uma pessoa, um profissional de design gráfico. Aí ele chega lá no perfil do cara e vê só uns rascunhos mal feitos, não vê nada. Cara, sua rede social pode ser um ótimo portfólio. Rede social é vitrine. Hoje, na verdade, parece que o currículo em si, que na maioria das vezes é muito mal feito. Muito. Mas o currículo em si parece que ele já está na segunda etapa, assim. Você já pega o currículo, procura a pessoa nas redes sociais. Eu sei que na legislação isso é um problema, mas existe um corporativismo empresarial em que um empresário realmente fala como que principalmente assim, você pega um concorrente e eles são amigos de indicação. Então, assim, eu já vi muito empresário ligar para o concorrente e falar, e aí, amigo, eu estou com um currículo aqui contratando, como que é essa funcionar? A gente sabe que... Isso aí eu entro num pós, inclusive. Deixa aí que eu vou falar sobre isso daí, que é bacana também. Então, primeiro, avançando aqui para a gente não tomar muito tempo, tenha cuidado com suas redes sociais. Segundo ponto, o seu currículo é uma carta de venda. Então, construa um currículo que vai vender o que a empresa quer comprar. Essa é a maioria das pessoas erram na hora de fazer um currículo. E aí, onde que coloca aquele objetivo? Objetivo. Porque eu quero ser uma pessoa dinâmica, feliz, expansiva, blá, 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 blá. Isso é encheção de linguiça. Então, o Jacinto, ele está contratando uma pessoa para trabalhar na área de operações financeiras. Qual que é o objetivo? Colocou lá, qual que seria uma vaga na sua área aí, Jacinto? Por enquanto... Trader. Vamos colocar um trader aí, mas trader não. Não incentivo trader. Não, mas vamos colocar um auxiliar financeiro. Um auxiliar financeiro. Aí o cara coloca lá, eu quero ser vendedor, no objetivo. Não, eu estou me candidatando. Qual que é o nome da empresa? Lanas Finance. Então, estou me candidatando para uma vaga na Lanas. E ele colocou lá que ele quer contratar alguém na área como um consultor financeiro. Qual que é o meu objetivo? Atuar na área de consultoria financeira.
Pronto. Só ali, quando o Jacinto olhava para mim e falou, opa, pera lá. Tá, porque, às vezes o mesmo currículo não funciona para todas as empresas. Não, porque ele é na área de financeira. Beleza, boa. Só que o Fábio tem a empresa que é a Auto Business, que cuida de quê? Consultoria empresarial. Na área... Era contábil e financeira também. Contábil e financeira. Só que lá ele está contratando agora uma pessoa com algo semelhante, mas tipo, um auxiliar administrativo de contas a pagar. É financeiro do mesmo jeito. Só que se ele coloca lá, eu quero me candidatar como auxiliar administrativo em contas a pagar e manda esse currículo para o Lanas... Não vai funcionar. Você entendeu? É como eu costumo dizer, se eu estou querendo comprar um carro e recebo um panfleto, lá quando eu paro no sinaleiro e recebo um panfleto de um apartamento, o que eu vou fazer com esse panfleto? Jogar fora. Eu só bato o olho. É segundos. Peguei aquele panfleto e fiz o quê? Joguei no banco ali do lado que depois vai pro lixo. Mas se eu estou querendo comprar um carro e eu recebo um folhetim de consórcio e não tenho dinheiro, opa, já começou a tocar na minha dor. Eu já vou olhar, demandar um tempo maior naquele folheto. Então, gente, currículo é nada mais, nada menos que um folheto bem direcionado. Top. E aí, quando você faz esse folheto bem direcionado, Então, vamos começar ali pelo objetivo. Eu descobri qual que é o objetivo da Lanas. Agora, quais as qualificações e experiências profissionais que eu tenho ou que eu preciso desenvolver para me trabalhar na Lanas? Perfeito. Aí eu vou dar evidência para isso. Não, beleza, eu não tenho experiência profissional. Eu trabalhei 3 anos como vendedor, mas eu sou formado em contabilidade, eu fiz uma pancada de curso na área de finanças. Aonde eu vou colocar minha experiência profissional? Lá em cima? Não, aí onde eu começo a desconstruir, né? É onde eu começo a desconstruir o currículo, falando assim, gente, a primeira coisa, o primeiro gatilho mental que você vai pegar, qualquer recrutador, por mínima experiência que ele tenha, ele vai demorar de 6 a 30 segundos para ler um currículo. É a regra do panfleto. Então, na hora que o Jacinto pegar o currículo, se ele viu lá que o objetivo dele é assistente financeiro, opa, já chamou a atenção dele, já passou pelos 3 segundos, já chamou a atenção para mais 6, mais 3 segundos, que é o quê? Agora eu vou ver que formação que essa pessoa tem ou experiência. Então, se eu deixo as minhas formações, as minhas experiências lá para o final e eu já taco lá em cima um vendedor 3 anos, o que ele vai fazer? Cara, é vendedor. Agora não, se ele olha e fala assim, cara, o cara dedicou, estudou, está fazendo faculdade na área de finanças, de economia, de contabilidade, tem uma pancada de curso Vou aqui. dar uma chance para ele. Né? Vou pelo menos... Porque alguém que já contratou pelo currículo... Alguém já pegou um currículo e falou assim, eu vi seu currículo, ele é muito bom, cara. Passa no RH que você está contratado. Eu já tive uma experiência do cara... eu trabalhava num escritório grande aí de Goiânia como funcionário, dele ligar pro currículo errado. Ele entrevistar... O cara é errado. Não, ele entrevistar, escolheu a pessoa. No outro dia ele falou, quem que é aquele funcionário ali? Eu falei, que você contratou. Não liguei, não foi pra ele, não. Se tiver essa sorte, né? O outro foi sortudo, né? Que muitas vezes passou pela entrevista. Já chegou lá dizendo assim, era de Deus. O objetivo do currículo não é ser contratado. O objetivo do currículo é te chamar para a entrevista. Eu gosto de fazer uma analogia. É abrir a próxima porta, né? Eu costumo dizer que caixa de e-mail de vagas é igual uma Netflix. Quando você abre a Netflix para escolher um filme, você já abre a Netflix no primeiro filme, você já bate lá e já vai ver? Não, primeiro você vai dar uma olhada e você vai ler o quê? A sinopse. Pronto. Quanto tempo que você leva para fazer uma leitura de sinopse? Primeiro a imagem, né, Sombra? Nossa área aqui. Primeiro o cara vai olhar a imagem. Hoje em dia... Aí, Vitor, quanto tempo que você gasta para poder ler uma sinopse? 2 horas? Não, filho. Cara, sinopse você olhou. Você deu aderência, não deu? É a regra dos 3 segundos. Eu quero assistir um filme de comédia. Primeira coisa, você vai para a seção comédia, objetivo. Você vai escolher qual filme de comédia vai gastar 2 segundos. No máximo, vai falar assim, não vou gastar mais 1 minuto para ver o trailer. Cara, currículo é sinopse de filme. Às vezes sinopse você nem, do seu filme. Às vezes nem termina de ler a sinopse, né? Às vezes você... E a entrevista é o trailer. O cara fala, não, o trailer não. O trailer vou assistir o filme O trailer talvez é uma ligação bem encaminhada, não igual essa, né? Tá. Mas a hora de assistir o filme de 2 horas, por quê? Você está assistindo um filme de 2 horas para ver se aquilo lá vai fazer a diferença na sua vida, né? Mas tem isso, então, né? A entrevista é a hora de ver o filme. Então, é você chamar a atenção para o cara ver o quê? O filme da sua história de vida profissional e vida pessoal. É, legal. Mas, igual, voltando ao exemplo do panfleto. Eu gosto de pegar essas analogias. A mesma coisa, você pegou um panfleto. Beleza, achei aqui, quero comprar um carro. Você já vê lá um plano. Não, esse plano cabe para mim aqui, conforme a tabelinha que o cara colocou.
Vou ligar para o cara e falar assim, então, passa aqui em casa, já traz os documentos. Não, você vai marcar uma reunião com ele, vai entender melhor. Então, é entender que o currículo é fazer essa carta de venda para te garantir uma entrevista. Currículo não garante emprego, Perfeito. Currículo garante entrevista. E fora, pessoal, que o Luiz Fernando já citou aqui, nós 4, falando sobre a inconstância dos jovens, né? Jovem, às vezes, tem uma explosão de uma coisa ali, segundos depois já borocochou. Então, assim, a constância, o foco, nós falamos aqui do diamante, enfim. Assista de novo esse podcast, né? Assista de novo esse vídeo. Se você está ouvindo ou se você está assistindo, né? Você está no Spotify ou no seu como é que é lá? No seu agregador de podcast favorito. O negócio aqui é diferenciado, irmão. Pessoal, quero agradecer, assim, olha, de montão mesmo, de verdade, a sua presença aqui, Luiz Fernando, brilhantou, né? Essa nossa conversa hoje, né? Mais uma vez aqui, nós 3 parceiros, Update Mais recebendo uma ilustre pessoa, um ilustre empreendedor, empresário, pai de família, que tanto nos trouxe aqui enriquecimentos, né? Sobre essa área aí de recrutamento, de estágio e tudo mais. Nós que somos empresários, a gente tem que ficar ali contratando e, por que não, a pessoa que está nos assistindo aí também vai ser essa possível boa escolha de alguns empresários aí afora. Pessoal, Jacinto quer fazer o jabazinho lá de novo da gente inscrever e tudo mais, faça aí, Jacinto Laras. Curte aqui, se inscreve no canal, siga a gente lá no Instagram também, segue também o portal, né? Sim. Boa, é agora que eu quero pedir, é isso mesmo. Muito bem, Jacinto, divulga aí, ô Luizão, as suas redes sociais, cara, você falou lá do Carreira Sem Mimimi, como é que é? Divulga aí também e os seus perfis aí, por favor. Bacana. Primeiramente, quero agradecer aqui pelo convite, por esse bate-papo. Realmente é um bate-papo, falar de empregabilidade, a gente vai ficar aqui muito tempo. Dos dois lados da moeda, seja candidato, seja empresário. Mas a minha demanda dentro do portal do estágio é lidar com os empresários. Então, se você quer contratar estagiários ou se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato conosco. E se você é candidato também, quero agradecer ao meu time, um time maravilhoso que realmente dá suporte nas duas pontas. Então, seja como empresário, seja como candidato, eu quero que você tenha uma experiência bacana com isso. E para nos encontrar, é pelo nosso site, portaldoestágio.com.br. Então, o empresário vai lá, portaldoestágio.com.br, sou empresa, e lá você vai ver o formulário para você estender esse bate-papo comigo, né, com o meu time comercial. Agora, se você é estudante, também pelo portal do estágio, sou estudante, e você vai fazer seu cadastro, ver as vagas disponíveis. E para o estudante em especial, eu quero pedir para seguir as nossas redes sociais, o portaldoestágio.br. Então, portaldoestágio.br. Lá a gente dá muitas essas dicas, né? Isso aqui é só uma dica de currículo. Lá a gente está soltando muitas dicas de entrevistas, de carreira, de crescimento profissional. E a gente tem um podcast Carreira Sem Mimimi, que é para outro perfil, além do estágio. Então, aquelas pessoas que querem avançar. Agora a gente já está indo para aqueles que estão passando pelo estágio e querendo acelerar a sua carreira profissional. Nós temos o @além do estágio. Quero fazer uma ancoragem aqui para você que vai seguir lá o perfil do Luiz, né, da empresa. Tem um post lá que é assim, ó, converse com estranhos. Você vai lá para você ler. A gente não vai falar isso aqui, mas é o seguinte, onde o Luiz fala que é o seguinte, saia lá da sua trivialidade de falar só com quem você conhece e converse com estranhos. Você vai lá ver do que se trata. Luiz, obrigado. Fábio Otto Brosnan. Adoro falar o nome do Fábio. Fábio Otto Brosnan. Jacinto Laras, Luiz Fernando. Gente, esse aqui foi mais um episódio que você nos acompanhou aqui, Update Plus. Oferecimento Carbono Lab e nos acompanha. Um abraço a todos. Tchau, tchau.